Iniciando a nossa semana aí de Dia das Mães. Esperar o pessoal entrar. Olá, boa noite, boa noite. O pessoal já tava esperando aí no aguardo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me confirmem o áudio, o vídeo. Se vocês estão me ouvindo bem. Oi, Rosana, que saudade. Marília também. A Carol. Bianca, aluna do grupo de estudos. Ai, Nusa, nossa consteladora de crianças, né? Pedagogia sistêmica, Kika, Aninha. Ai, gente, que coisa boa, Janice, querida. Feliz em ver vocês aqui, viu? Oi, Marília, que saudade das nossas constelações. Semana que vem nós voltamos com os grupos aqui, um pouco reduzidos, tomando as medidas de segurança, mas vamos voltando. Gente, o Yuli já chegou, vamos chamá-lo, nosso convidado especial de hoje. Bora lá! O tempo é... Lembra daquela novela que dizia o tempo ruge, a Sapucaí é grande? O tempo é curto para falar de tudo que a gente quer. Olá! Olá! Finalmente nos vendo, né? A gente passa o dia conversando aqui. Bom te ver de novo, querido. Como E você aí, tá? como estão as coisas? Tudo bem por aqui, tudo bem. E Semana das Mães? Semana das Mães. Mãe, né? Aquela coisa toda que envolve a gente quando a gente começa a estudar as constelações, né, Yuli? Quando a gente começa a olhar para nós, fazer esse caminho do autoconhecimento, parece que tudo tem a ver com mãe, né? Nossa, é. A culpa é da mãe, será que eu posso falar isso? Sabe que às vezes no meio das aulas eu começo a falar sobre as coisas todas e falo assim, gente, isso também é mãe. E aí as pessoas ficam assim, né? E eu acho que é por isso que eu resolvi trazer essa pergunta. O que a minha mãe tem a ver com isso, Yuli? O que a minha mãe tem a ver com a minha dependência emocional, com a minha autoestima, com o meu poder pessoal, com a minha autonomia nas minhas relações, com o meu sofrimento nas minhas relações? O que a minha mãe tem a ver com isso? Nossa, nossa, a gente precisa até falar um pouco do feminino, né? Antes. Exatamente. Porque existe uma coisa cultural aí, né? O que é ser mãe? Será que ser mãe é aquela pessoa que vive para a família? Ou ser mãe eu vou ter cooperação do meu marido, eu vou viver num ambiente saudável, eu vou precisar, mas o tempo que eu tiver com meu filho, como que eu preciso me comportar? Então, muitas coisas que podem, a mãe, eu vejo muito o lado da mãe também. Hoje, a mãe, então muitas alunas e dizem assim, gente, eu sou mãe, o que eu faço para aí agora ser uma boa mãe e educar o meu filho ou a minha filha da melhor maneira possível para que eles tenham uma vida boa. Você pode dizer isso, Carol? O que você diria para uma mãe, uma amiga sua que acabou de descobrir que está grávida? O que você falaria para ela? Vai, ninguém ensina, né? E, na verdade, o Yuli, isso é uma coisa que me pegou esses tempos. O ano passado eu estava fazendo uma formação de nova medicina germânica, era doenças, né? Um módulo de saúde. E quanto mais. Era a Vera Boeing, a professora. Quanto mais eu ouvia a Vera falar, eu juro que eu saí daquele módulo, tava eu e o Felipe, meu esposo. E eu olhei para ele e falei assim: meu Deus, que tarefa ser mãe, né? Será que eu vou ter que me constelar inteira até eu conseguir ser mãe? O tamanho da responsabilidade que a gente tem e não sabe,
né? E talvez seja por isso que muitas de nós, mesmo nos preparando para ser mãe, querendo, no primeiro momento vem aquele susto, né? E muitas vezes não sabe como ser. Então, muitas pessoas nos perguntam isso, né, Yuli? Como que eu faço para ser uma boa mãe? Como que eu faço para não traumatizar o meu filho? Para eu não fazer o que fizeram comigo? E nessa dependência também, e nessa. Não sei como é que eu posso chamar isso, mas é um excesso de busca de ser perfeita, de fazer e de ser diferente. Às vezes você acaba deixando de sentir, né, ou de fazer aquilo que você realmente acha que é o melhor para o seu filho, conforme você aprendeu. E fica muito vinculado a isso, né? Essa perfeição de mãe que não existe, eu penso. Mas existe aquilo que você realmente pode melhorar, que você pode trabalhar em você para não passar adiante, mas eu penso que não tem escola para mãe e pai, né, Yuli? Ao menos é o que eu penso, assim. Então eu diria para alguma amiga minha e para mim mesma é isso, confie na mulher que você é, no seu Bacana, e bacana vai. esse seu conselho, essa sua orientação, vamos dizer assim, porque quando a pessoa está conectada consigo mesma, ela sempre vai buscar uma boa solução, né? E às vezes, quando eu estou com muito medo, aí realmente eu entro num estado de pânico e que não vai ajudar em nada para o feto, né? E nós já sabemos que, para o filhozinho dentro da barriga, nós já sabemos que o estado emocional da mãe influencia diretamente na evolução da criança. Então, essa sua orientação foi a melhor possível. Vai, né? E sinta a criança como sendo parte sua, um amor maravilhoso e único, né? Que existe. Nós temos mãe, nós sabemos disso. A mãe, ela pode ter... É engraçado porque você colocou um filme que é a mãe, minha mãe, né? Como é que é? Minha mãe é uma peça. Minha mãe é uma peça. E a minha mãe é uma peça. A minha também, gente. É igualzinho A aquele minha filme. mãe é. Inclusive, ela troca o nome dos filhos, ela xinga, ela faz um monte de coisa, sabe? E é super, hiper engraçada, a gente fica tirando onda com ela tal. E aí é muito engraçada. Bom, mas o que é a minha sugestão seria exatamente, quer dizer, um pouquinho além, eu vou só uma pitadinha além, nada além, é que quando eu estou sentindo... Você já leu o livro da Laura Gutman? Não, ainda não. O livro, ele fala sobre o encontro da maternidade e suas sombras. Pois é. Então, as sombras da mãe, elas podem ser captadas pelo filho. Isso que você falou, será que eu preciso ser constelada para ser mãe? Eu estou falando a mesma coisa que você de uma outra maneira. Sim. Assim, será que eu preciso, então? As sombras da mãe, elas precisam ser trabalhadas para que, senão, caso contrário, o filho ele pode se captar com essa sombra. Como o Bert falava, né? Que o filho capta aquela emoção que a mãe não soube lidar direito com aquilo, não é? E aí, essa é uma questão fundamental. Esse trabalho, a maternidade é uma experiência importantíssima para o autoconhecimento. Então, hoje em dia, nós temos essa consciência. Muitas mães já procuram, e sabendo dessa responsabilidade, já procuram terapeutas nesse auxílio de como lidar com a criança. E durante a maternidade, é tão importante, durante a gestação, é tão importante, que as pessoas não sabem, mas há a possibilidade de traumas intrauterinos. Então, por quê?
Traumas intrauterinos. Então, isso significa que a mãe, de acordo com o estado emocional dela, ela pode provocar situações bem confusas para o feto, né? Para o filhinho dela. Então, é essa orientação que eu daria. Daria para a mãe ser o mais leve possível, trabalhar as suas emoções. É lógico que ela não vai trabalhar muito, não vai trabalhar, mas não vai poder trabalhar tudo, né? Mas o máximo possível. Oi, Paola, tudo bom com você? Olha, Ana, me diz uma coisa. Alguém mandou alguma pergunta para você? Ixi, um monte, Yuli. Um Olha. monte. Temos várias perguntas aqui. Eu fiz um compilado, ao invés de ter perguntas específicas. E, gente, vão mandando as suas perguntas também aqui, tá? Que a gente vai ter a semana toda, tá, gente, para vocês compreenderem. Hoje é a nossa primeira live. Amanhã e até sexta-feira nós teremos uma semana inteira falando sobre mãe e vários temas. Então, o nosso tema hoje aqui com o Yuli é a questão da dependência emocional, né? Mais voltada para relacionamentos, para essas questões do seu relacionamento com a sua mãe e também do seu relacionamento de casal, a forma com que você se relaciona às pessoas, a questão da dificuldade que você tem de ter a sua própria autonomia, né? O seu feminino, o seu posicionamento. Então, podem mandar aqui. Amanhã a gente vai falar de saúde, depois de sucesso, de dinheiro. Então, dentro do nosso tema, Yuli, eu separei algumas perguntas, né, alguns temas, e falava muito, Yuli, sobre essa questão específica de o que a minha mãe tem a ver com os meus relacionamentos, por que que eu tenho essa questão. Teve uma menina que mandou ali a dificuldade que eu tenho de aceitar uma mãe, ela falou tóxica, né? Então, trabalhar essa questão da mãe tóxica e também da intolerância que ela tem com qualquer tipo de relação. Então, isso também veio numa das questões. Qual é Né? essa pergunta? Qual é a mãe A tóxica intolerância. depois? Como eu consigo lidar com a intolerância? Foi essa palavra que ela usou e me chamou a atenção. Né? Tenho uma mãe tóxica, não consigo lidar com ela, sou intolerante nos meus relacionamentos. E também eu acredito que veio uma questão ali de apego emocional e muito sofrimento nas relações, isso teria a ver também com mãe. Tá? Então eu separei ali as mais específicas voltadas à dependência emocional, que é o nosso tema. E tem uma aqui da Neuza Schaefer, muito interessante, que ela tem uma relação simbiótica com a filha. Amo ser mãe. No final ela fala, amo ser mãe. Ela sente que a filha ainda está no útero. Isso é muito legal, Yuli. A gente pode responder. A gente pode responder para a Neuza agora. Pode. Acho ótimo. Imagina a sua filhinha casando. Eu sinto que a Neuza agora está sentindo, não, ela não vai casar, quer dizer, ela vai casar, mas é uma filha que está sempre comigo, tal. A minha pergunta é, será que essa filha, ela vai ter um espaço para ter, junto com o futuro companheiro ou companheira, não sei, hoje em dia nós precisamos falar isso, né? Sem preconceito algum. A futura relação que ela tiver com quem que ela seja, será que ela vai ter uma liberdade de construir novas regras? Ótimo, Yuri. Pegando esse gancho, exatamente isso. Você permite que a sua filha construa novas regras? Porque aí a gente precisa dizer que numa relação muito assim, ela às vezes, com o tempo, pode ser a sua filha, Neuza, pequenininha, e é legal esse período assim, sabe? Dependendo até 2 anos de idade, é assim mesmo. Mas depois a gente precisa fazer isso aqui, olha. Olha a minha mão como tá, ó. Ela vai, olha. Precisa ir
soltando, olha só, vai soltando 9, né? 10, 11, 14, 16. Ela já está lá, 18, 20 e vai soltando. E nós precisamos estar preparados para isso, nós pais. Eu não estou preparado, tá? Minha filha tem 12 anos e 11. Eu não estou preparado, eu sou assim com ela. Mas assim, eu sou assim, né? Mas já fui assim, agora estou assim, né? Então, eu preciso dar esse espaço de autonomia para ela ser ela mesma, ela própria, né? Então, eu estou assim, me separando, mas é difícil, sabe? Para o pai também, para a mãe também é difícil. Eu não sei, Ana, a sua visão e a sua experiência em relação a isso. Eu até gostaria muito que você falasse nas suas consultas, com as suas clientes, como você percebe toda essa dinâmica. Por favor, eu quero aprender também. Vamos lá, então. Eu gosto muito de trazer coisas minhas, né? Tanto dos pacientes aqui, dos clientes, como minhas, porque eu tenho absoluta certeza que não é à toa que a gente está falando sobre esse tema e que as pessoas se conectaram conosco, e eu com você, você comigo. Talvez nós tivéssemos mãe parecidas. Então, gente, minha mãe tá até assistindo a live aqui, para não me deixar mentir, ela vai confirmar, né? Mas como que funcionou para mim, né? Essa questão do soltar, tá, Yuli? Minha mãe sempre me deixou muito solta. Muito. Foi sempre até o contrário. Muito solta. E aí a minha simbiose com ela fazia assim, quero mamãe, quero você, não me deixe tão solta assim, né? Só que e eu morava ainda com ela. E aí isso é uma coisa que eu vejo muito nas constelações, aquela culpa que tem do filho realmente crescer. Porque quando você, como mulher, a maioria de nós, ou vai casar, né, ou vai estudar em outro lugar, vai se mudar, e aí vai ter que sair. Vai ter que fazer esse movimento de sair. E aí veio, até trouxe aquelas cenas do filme ali ontem, da síndrome do ninho vazio, onde a mamãe se dá conta que o filho tá saindo e fala assim, não, volta. Você não vai vir me ver, você não me ama mais, você não sei o quê. E aí aquilo vai tomando conta da gente, que é aquela culpinha, aliás, da boa consciência ali. Ah, mas eu preciso voltar para casa, eu preciso ver ela, eu preciso estar com ela, eu preciso cuidá-la, né? E aí, gente, a gente se faz esse movimento para se sentir tranquilo, né? Para confortar a nossa criança, para continuar naquela simbiose, dizer sim, eu fico aqui. A gente tem que entender que elas sofrem, né? Quando a gente vai sair. Mas a gente precisa sim dormir com essa culpa de que a gente também tem que criar, então, as nossas próprias regras, o nosso próprio sistema. E eu compreendo que isso não é fácil, porque por vezes você vê um baita de um conflito aqui na sua casa, com a sua mãe, vê aquelas coisas todas, e você, como filho, sempre vai ter aquela intenção de talvez se enfiar ali de novo naquele lugar. Mas aqui nesse sistema, se você já tem seus próprios filhos, se você tem seus projetos, tem seu companheiro, sua vida, você não cabe mais aqui. Você já é a evolução, então você vai ter que sim olhar isso de fora do seu tamanho e respeitar aqui. E não é tarefa fácil, gente, dentro dessa simbiose que a gente entra com elas. Até tô com um livro aqui, ó, em tua homenagem. Ah, obrigado. Devorei ele, é fantástico, assim. E eu vejo muito isso, né? Então, assim como tem simbiose mãe e filho, que é aquela coisa, né? Mãe sente tudo que a gente sente tudo que elas sentem, né? É necessário realmente fazer sair dessa dependência, né? Criar a nossa própria autonomia, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre relacionamentos, porque senão você vai estar só trocando a figurinha. Você vai sair daqui da mamãe, onde você é coladíssimo, e vai pegar um homem ou uma relação, uma mulher, e vai querer colar nela também. Né? E aí que começa o negócio. Aí, imagina o seguinte, os pais assim com os filhos. Pai muito forte e fica assim para proteger a filha ou o filho. Então, imagina o seguinte,
como vai ser o futuro companheiro desse seu filho. Ele vai entender que a pessoa, que amor é uma pessoa forte, não é? E ela vai chegar e conectar com ele também não impondo limite, não colocando limite. Que tipo de relação é essa em que há uma pessoa muito fraca e uma outra muito forte e sem limites? É uma relação abusiva. Então, a gente precisa entender que nós criamos os nossos filhos não para nós, né? Mas sim para a vida. Então, eu vou dar para ele, para essa minha filha, aos poucos, a autonomia, para que ela escolha o sorvete dela, para que ela escolha a roupa dela, para que ela escolha o colégio que ela vai estudar, para que ela escolha a religião que ela vai seguir, para que ela tenha essa noção de que a vida é dela. Então, assim nós educamos os nossos filhos a ter a própria orientação deles, não é? Então, é exatamente isso que o livro do Franz Huber, ele nos ensina. Tem um capítulo que ele fala de simbiose entre pais e filhos, que ele vai falar exatamente sobre ele orienta a como educar o filho para não ter relacionamentos abusivos. Né? E de relacionamentos abusivos, eu acho que o mundo já deu, né? Já deu. Já deu. E a gente, Yuli, a gente que é do direito vê tanto isso, né? Tanto, tanto, tanto. Eu que sou muito conectada com o feminino, aí por conta do meu sistema, então eu trabalho muito com mulheres e desde a faculdade, com a função da violência doméstica, enfim. E eu vejo muito isso, o quanto também a boa filha é a vítima também dos relacionamentos, a vítima, né, dos relacionamentos abusivos. Porque eu sou tão boa, tão boazinha, que eu tenho uma desordem de equilíbrio imenso, eu não sei receber, eu só sei dar. Então eu dou tudo para aquele homem, eu dou minha vida para ele, eu dou, eu vou crescendo nessa relação, eu vou tomando conta dela. Até que isso me engole também. Até que esse homem reage a essa desordem de equilíbrio. Então, o quanto essa questão, né, lá com as nossas mães influencia dentro das nossas relações, o ser a filha boazinha. Queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, Yuli, que tu fala de uma forma muito boa. Quando é engraçado, porque isso também é um pouco cultural. Nós educamos as nossas filhas para serem boas. É aquele dilema bela, recatada e do lar. E os nossos filhos, o homem, ao contrário, ele vai ter que ser valente e mulherengo, ao passo que a mulher não. Então, a mãe já começa... É interessante, por que eu estou falando isso? Porque mudar isso perpassa por uma mudança da cultura também das próprias mulheres. Né? De querer, não, meu filho ele vai ser respeitador, o meu filho vai ser isso, e minha filha não, minha filha vai ter... E se minha filha tiver vários namorados? É a opção dela. Então, cada pessoa precisa entender que vai ter a sua própria autonomia. Eu percebo que há uma mudança, uma necessidade de mudança cultural, primeiro, não é? E segundo também, uma pessoa que é boa, no meu ponto de vista, porque nós estamos fazendo uma complementariedade, né? Ela fala de uma forma e eu falo de outra. Então, uma pessoa que é muito boa, ela precisa e vai atrair alguém para exercer esse muito bom. Exatamente. Então, eu vou atrair pessoas... Eu sou tão boa e eu vou querer salvar essa pessoa aqui que ela não está bem. E, às vezes, no feminino, o amor se confunde com salvação.
Amor se confunde com salvação. Eu vou salvar. Que é a mudança daquela concepção. Quer dizer, não a mudança, é a confusão do amor com salvar. É algo maternal. E é engraçado que o homem também busca na esposa a mãe, né? Então fica uma simbiose muito engraçada, né? Porque quem é o seu marido? Seu marido é seu marido ou seu marido é a sua mãe? É o seu filho, né? Então, eu reconheço que às vezes eu me confundo, né? Principalmente quando eu estou doente. Eu fico um pouco dengoso. Ai, tô com a dor. Ai, eu sou homem, né? Os homens são assim. Seu marido é assim também, né, Ana? Nossa, demais. Mas eu estou tentando, né? Eu estou tentando. Então, assim, é bem interessante que a gente precisa estar ligado nisso. E o mundo feminino, as mulheres, infelizmente, elas são muito cobradas, né? Elas são muito cobradas. Então, ser boazinha também é uma cobrança. Você precisa ser boazinha. Você precisa ser isso. Você precisa ser aquilo outro. Porque você é boa. E muitas das vezes, por ela ser boa, tem uma questão muito séria também de ela se sacrificar pela família, ou seja, ela perder a autonomia dela em função da família. Então, ela deixa de existir, ou seja, ela fica uma pessoa meramente funcional. Ela vive em função da família e não tem uma própria autonomia. Então, isso também é muito importante. Eu vejo isso muito, principalmente, Carol, nas audiências de divórcio, aonde que a mulher ela se depara com o tempo que ela fez todinho e o marido ou ex-marido não valoriza. E chega na hora da audiência, ainda tem um conciliador ou um juiz, um promotor e diz assim para ela: e você pensa que casamento é acordo comercial? Cara, ou seja, ela se dedicou à família todinha e o traste, ela desculpe aí os homens, me desculpe, tá? Mas ele tá lá dizendo assim, gente, não, né? Escondendo bens, fazendo toda aquela artimanha que você sabe que é. E aí a mulher diz assim, gente, então por isso que eu recomendo a todas as mulheres a terem a sua própria autonomia. Entendeu? Tudo bem, às vezes a mulher confia no marido, tem uma vida saudável com o marido e acha que isso não precisa. Ok, a gente não precisa também dizer que essa é a única fórmula do mundo, mas sempre ter uma boa autonomia é legal. Então, mulheres boazinhas, elas tendem a se deixar, tendem a desistir de si mesmas para viver em função dos outros. Exatamente. E eu acho que isso é uma grande causa, eu vejo, Yuli, dessas crises de identidade, né, das depressões, de chegar um momento da sua vida e você se perguntar, meu Deus, quem sou eu? Eu tô nessa profissão porque eu quero ou porque minha mãe e meu pai sonhavam que eu fosse isso? Eu realmente casei com esse homem porque eu queria ou porque eu seguia um padrão familiar de que tinha que casar virgem e que tinha que ser o primeiro? Eu viajei para onde eu quis, começa na festa de 15 anos, né? Eu quero viajar, mas minha família queria festa. Eu quero fazer isso, mas eu tinha que fazer aquilo. Então, eu quero viver essa vida ou não? E aí, às vezes, você passa tanto tempo que numa audiência de divórcio, você toma consciência disso. E às vezes, você também não sai de um relacionamento abusivo porque você já não sabe mais quem você é. E que funcionalidade você vai ter se você não tiver quem cuidar. Então, às vezes a pessoa fica sem personalidade nenhuma. Eu vejo isso, eu já atendi várias pessoas assim. Da pessoa simplesmente dizer assim, e o que vai ser da minha vida sem essa outra pessoa? Pois bem, é sua vida? É sua.
E você tem uma vida imensa e linda, e você tem seus filhos, os filhos de vocês, as coisas que você pode viver, os seus sonhos. Então, dentro dessa dependência emocional e desse ser sim, e sim, e sim, boazinha, lá na infância, também dentro das relações, você levando isso dessa esfera, família de origem para a família atual, você acaba perdendo a sua autonomia, né, e casando também com a perda da sua identidade. E aí, quem sou eu? Por que vivo? Por que eu tô aqui? Qual é o meu sentido? E isso, gente, não. É tão bom você ter seu próprio sentido. É E tão bom. aí, veja bem, aí eu tô aqui com uma amiga minha, que eu gosto muito, que é Karine. E aí a gente pensa assim, ela tem uma história fantástica. O marido dela é militar do Exército. E uma história de autonomia. Olha só que não depende da autonomia dela. Olha só que história linda. E ela foi viajar o marido foi transferido para o norte, na fronteira lá com a Venezuela. E ela foi com o marido, obviamente. E chegando lá, aí você diz, então ela não tem autonomia? Ela não tem autonomia porque ela viajou, foi para a fronteira da Venezuela, ele capitão do exército, e foi para lá, então ela perdeu a autonomia. Carol, sabe o que ela fez? Ela vivenciou as tribos indígenas e escreveu um livro. Que lindo. Ela Acho perdeu que a autonomia dela. o sentido dela no meio daquilo que ela tinha. Ela não perdeu a autonomia. Então, isso que é interessante. E ela tem todo Eu trabalhei com ela, uma pessoa fantástica e dinâmica, né? E aí a gente vê, tem um português fantástico. E aí a gente percebe que a autonomia não é você simplesmente dizer assim, não, meu marido é isso, aquilo, outro, meu dinheiro é meu. Não, ela tem uma convivência boa com o marido, ela vive em família, mas tem a autonomia dela. E hoje ela se dedica a atividades filantrópicas. Fantástico. Não é? Então, ela tem a consciência dela própria, sabe? Eu tenho a minha consciência, eu sei o que eu quero. Eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de a pessoa viver algo dela, que é muito mais do que dinheiro. É um exemplo fantástico que eu, assim, ela me mostrou o livro, eu falei assim, gente, que história é essa? Né? Eu não sei se ela lembra, eu fiquei com o olho assim regalado, meu Deus! Enfim, é fantástico, a história dela é fantástica. Yuli, a gente tem um monte de perguntas aqui. Eu vou começar a ler e a gente vai conversar. A Diniz, querida minha professora, Yuli, me ensinou matemática lá na escola. Ela está perguntando: perder a mãe ainda criança influencia em saber dizer não? Em não saber dizer não? Tá aqui dizendo aqui a Karina, só falando aqui, olha, ela falando que foi a experiência mais incrível que eu vivi. A fronteira me fez amadurecer muito. Olha que lindo, né? É lindo. É incrível, ela está de parabéns. Mas quando a gente perde uma mãe muito cedo, a gente pode perder também o afeto. Também a perda do afeto da mãe o afeto da mãe é muito importante. E quando a gente perde, é um luto que talvez a gente possa, por favor, viu, professora de matemática, também de aula de matemática, por favor. Talvez eu me bloqueie de um sentimento, eu não quero sentir essa dor. E quando eu não quero sentir, eu posso me tornar um pouco racional. Porque eu bloqueio o sentir. E desde cedo, eu bloqueando o sentir, eu vivo muito nesse mundo racional. Aí tá tudo bem, Yuri, eu sou racional, tudo bem, e aí? E daí? A questão de ser muito racional é que ela talvez, uma pessoa,
tomara a Deus não seja o caso da sua professora, por favor, mas uma pessoa não que é racional não consegue ter afeto e transmitir afeto na relação com os filhos. Então, eu só vou passar aquilo que eu recebi. Então, é muito importante para isso ela vivenciar esse luto da mãe. Ah, mas a minha mãe, ela faleceu há 40, há 50 anos atrás. Gente, o tempo não cura a dor da alma. Então, há necessidade de reviver essa questão e fazer um bom trabalho. Estamos aí diante de uma professora, viu, professora? Agora a sua aluna é uma professora de constelação. Eu amo ela. Ela vem aqui. Ela vem vai... aqui nas constelações, ela vem nos grupos. Ela tá bem entregue, tá? Eu tô tranquilo. A Ivana, que é psicóloga aqui também, querida, nossa amiga, falou isso. Ó, acho que o não está mais ligado com o pai, a paternidade, o corte com a mãe e que apresenta para o mundo. Realmente, o posicionamento, né, quando a gente trabalha com as constelações, vem no masculino, o êxito, né? A força do masculino, o dizer não. Mas depende muito, gente. Não tem como a gente ser taxativo aqui, porque um sistema familiar ele é um organismo vivo. E ele, quando uma pessoa morre, automaticamente tudo se reorganiza. Então existem pessoas que entram no lugar daquela figura que morreu, tem outras pessoas que são excluídas, tem outras pessoas que são culpadas por aquilo de alguma forma. Então, toda vez que alguém entra no sistema, que nasce alguém, ou que vem um genro, uma nora, alguém, ou alguém morre, o mecanismo inteiro se reorganiza. Então, é muito complicado a gente simplesmente dizer aqui, é tal coisa, né? É preciso ver, é preciso olhar para isso de alguma forma, mas sim, se você quer saber se de alguma forma afeta, afeta. A gente só vai ter que ver o que é, né? Nesse período de 2 anos, é um período muito sensível, porque ainda estamos na primeira infância, né? Até 3 anos, a fase inicial, que há necessidade realmente do contato com a mãe. Né? E aí, tem até uma questão, Carol, bem interessante no plano do direito. Um pai quer fazer a visitação do filho com 2 anos de idade ou com 6 meses de idade e quer levar essa criança para passar o final de semana. Não dá, porque ainda tem uma ligação muito forte com a mãe. Então, essa visitação ela tem que ser reduzida. Não pode tirar uma criança de 6, de 4 meses para fazer a visitação. Então, às vezes, isso também pode causar um transtorno psíquico para as crianças. Exatamente. Tem uma outra questão aqui, Yuli, falando que ela tem uma geração, é um trauma já transgeracional, acredito. Todas as mulheres, olha só como a pessoa escreve, todas as mulheres da minha família separaram e criam os filhos sozinhas. É como se fosse já o ditado familiar, né, do clã. Você cria os seus filhos sozinha. Gente, eu constelei uma moça sexta-feira agora, era feriado, né? Hoje é domingo, sexta. E era essa situação, Yuli. Ela já ia pro 3º casamento. E era isso. A avó criou a mãe sozinha. Ela teve uma mãe e foi criada sozinha. Ela teve 2 filhos com o primeiro marido, separou-se e criou os filhos sozinha. E aí casou com outro, não conseguia, e agora não conseguia, estava já partindo para separação e querendo encontrar outra pessoa. Então, realmente, gente, quando a gente não olha para isso lá atrás, né, e tem essa questão de eu faço sozinha, eu crio ele sozinha, a mulher dá conta sozinha, existe uma exclusão do masculino tão grande que a gente honra essa história como se fosse nossa. Então, não existe uma dimensão de tempo e espaço, e isso eu perguntei para ela, qual é a diferença com os bonecos, assim, com as âncoras que nós tínhamos representando a bisavó, dessa bisavó e a sua? Nenhuma. O tempo só passou, mas a história é a mesma.
Então, o quanto a gente não olhar para a história das nossas antepassadas, isso fica ali, né? Então, é importante que a gente olhe para o nosso feminino quando a gente está falando de relacionamento, sim, né? Da forma com que o masculino foi visto. Aí a Anitta está perguntando, eu só estou lendo aqui no final, como quebrar o ciclo? Faça a constelação. Eu até indico, como quebrar o ciclo? Que tipo de homem uma pessoa dessa atrai? Então, se porventura, eu digo assim, na minha família, todas as mulheres, elas criam os filhos sozinhos. Ok, eu tenho essa crença, né? É uma crença, né? É uma crença familiar. Então, qual o significado dessa crença? Que as mulheres são fortes. As mulheres são fortes. Eu não preciso de você. Eu não preciso do homem. Uhum. São vários significados. Eu não preciso do homem. Eu sou forte o suficiente para isso. Então, qual tipo de homem que ela vai atrair quando ela está com essa situação? Ela vai atrair um homem que diz: ok, você não precisa de mim, então melhor ainda. Já que você não precisa, eu vou embora. Ele já entra de costas. Já. Ou seja, já não faz uma conexão, né, talvez de ter uma relação de criar o filho juntos e tudo mais. Então, a gente, quando a gente começa a livrar das situações, é quando a gente começa a perceber quando as pessoas são apetitosas. Você olha assim, é tão apetitoso, né? Mas eu não vou, não. Eu sei que eu vou me ferrar. É Vou, isso. não vou, não. Tá tão apetitoso que, olha, eu vou me ferrar com isso. Então, eu prefiro não ir, porque essa história eu já conheço. Então, vocês... Mas é uma pessoa linda, maravilhosa, tem isso, aquilo, outro, e tal. O mundo vai botar essa oportunidade para você. Aí você vai dizer, tudo bem, mas eu não vou. Eu prefiro ficar na minha. Então, como cortar, é você conhecendo essa dinâmica, fazendo a constelação com a Carol, e aí dizer assim, essa dinâmica eu conheço, não vou entrar, não. Eu tô entrando nisso de novo. Arrumei mais alguém para mim cuidar de novo? Pois não. Não quero mais cuidar de ninguém. Chuta que é macumba. Eu gosto muito da explicação das nossas células, né, vibracionais. Ela fica super didática, assim. Gente, pensem comigo, tá? Qual é o ditado familiar aí dessas relações todas que a mamãe dizia em casa, né? O meu ditado, Yuli, vem, sei lá, acho que da minha bisavó. Minha avó foi dada, né? Pela minha bisavó. E no meu íntimo, pelas histórias que ela conta, ela dizia que ela queria voltar para casa. E aí ela herdou um ditado assim: ruim com ele, pior sem ele. Né? E ela ouvia de certo da minha bisavó dizer assim: fica com essa família, ruim com eles, pior sem eles, senão tu não consegue estudar, não consegue viver. Então, ela casou. E minha mãe às vezes falava algumas coisas do meu avô e aquela coisa toda ali na discussão da relação deles. E ela dizia assim: ai, minha filha, ruim com ele, pior sem ele. Pois bem, aí a minha mãe cresceu, virou o ditado para outra coisa. Era profissional. Ah, minha filha, vai fazer isso, aquilo. Ai, mãe, mas isso aí não é ruim. Pior, podia ser pior. Ruim com isso, pior sem isso. E aí vira esse ruim com ele, pior sem ele. Gente, antes, lá na minha adolescência, antes de eu conseguir tomar consciência desse ditado, eram relações onde aquilo me exigia o máximo. E eu ficava assim, meu Deus, por que eu não saio? Não saio. Sabe por quê? Ruim com ele, pior sem ele. Quando eu consegui entender isso, eu falei assim, ruim com ele, muito melhor sem talvez, ou não. Mas eu tenho o direito de escolher se eu fico ou não, se eu faço ou não, se é isso ou não. Então, eu lembro, Yuli, que eu sentei com as duas na mesa de um almoço de domingo
e falei para as duas: mãe, vó, eu sei que vocês querem que eu case. Eu sei que eu decepcionei vocês porque eu não casei, que eu ia casar, eu estava noiva antes das constelações, essa função toda, então. Mas seguinte, eu sou tão feliz trabalhando, não me obriguem a casar agora. Eu vou escolher quando eu vou casar, eu vou saber. Pode ser que eu tenha mais um monte de namorado, não queira. E elas ficaram assim, tipo, meu Deus, tá, ela tem vontade própria. Então, quando você descobre qual é o seu ditado, você consegue também quebrar isso, né? E através disso você para de atrair, porque você tá naquela vibração, ruim com ele, pior sem ele, vou atrair um monte de porcaria aqui pra eu ficar confirmando isso, né? Quando você entende. Aí vem aquelas coisas que você fala assim, ai, não. Vou, não vou, eu me conheço, esse é igual àquele, não é. Então, autoconhecimento, autonomia, ajuda tanto, gente, vocês não têm noção. E qual a outra pergunta que você tem aí? Ixi, tem várias, Júlia. Por que sempre parte da mulher querer um relacionamento? Perguntaram aqui. Você conhece a Feu de Brasília? Não conheço. É uma pessoa maravilhosa. Ah, é? É. Seja bem-vinda, querida. Ó, vamos ver. Por que parte da mulher sempre querer a relação, Yuli? Eu acho que a pergunta pode ser por que eu atraio sempre pessoas que não me querem? Ótimo. Aí é outra pergunta. Né? É outra pergunta. Talvez uma pergunta melhor é essa. Por que a pessoa que não me quer, que eu me interesso? Essa é a pergunta que eu devolvo. Ótimo. Ó, a Débora, querida, lascou. Lascou. Exatamente. No meu caso, sim, gente, eram os homens que queriam até. Vamos ver. Ó, mas teria, a Débora falando sobre, quando a gente estava falando sobre separações, ela perguntou, mas teria amor nessas relações para ela separar tanto? Não entendi, deixa eu ver. Sim, é o seguinte, talvez a pergunta que ela fez é o seguinte, será que eu consigo conciliar autonomia com amor? Então, eu tenho a minha autonomia, isso é uma pergunta interessante, isso, porque pode estar confundindo autonomia com egoísmo. Não é isso que eu estou falando. Autonomia é uma coisa, mas eu vou também ter um espaço onde eu vou precisar compartilhar, eu tenho meus afazeres. Eu já até partilhei já com a Carol, que eu passo aspirador de pó aqui, agora que está no recolhimento, né? Então eu passo aspirador de pó e vou fazer a comida. E a minha esposa tem outros afazeres. Isso é uma questão simbiótica, quer dizer, daqui as nossas necessidades do lado que precisam ser compartilhadas. Mas a autonomia também eu tenho a minha autonomia, porque eu tenho o meu espaço, o momento do dia que eu fico comigo mesmo, que eu vou fazer os meus estudos, mas eu também preciso compartilhar momentos para manter a relação. Exatamente. Eu não sei se essa é a questão. Tem a psicóloga Érica, que também é nossa conhecida, ela pergunta, Yuli, se ser boazinha é a causa de adoecimento, porque ela diz que recebe muitos pacientes no consultório que estão doentes porque são boazinhas demais. Qual o nome dela? Érica, psicóloga. Doutora Érica, eu vejo isso. Veja bem, eu vou aprofundar, já que a senhora é psicóloga, eu vou aprofundar. Então, veja bem, no momento em que eu estou lá, a boazinha é aquela que não tem um querer próprio. Ela vai sempre ter uma necessidade de agradar o outro, porque talvez desde a infância ela não tem esse querer. Se eu não tenho um querer, eu não tenho a consciência sobre mim mesmo. Ou seja, eu não tenho o meu self.
eu abandonei a mim mesmo. Eu tenho emoções reprimidas. E essas emoções reprimidas, cada vez mais, o nosso psique ele precisa reprimir, reprimir, reprimir. Isso dá um estresse muito alto. E estresse no organismo leva ao número aumentado de cortisol, que gera todo um tipo de doença no nosso corpo. Então, essas emoções reprimidas, desde a infância, realmente levam a esse tipo de somatização, em função do nível de estresse que o nosso corpo possui. Então, a gente percebe que pessoas muito estressadas, pessoas, ou se não, pessoas apáticas demais, elas têm essa tendência. Obrigado pela pergunta. Já que é psicóloga, sabe. A mulherada tá aqui falando sobre assim, somos empoderadas, tomamos conta do mundo. Gente, isso tem duas faces, né? Eu vejo ali, quanto mais erguida eu sou, a da bandeirinha, né? Mulher, empoderamento feminino, autonomia, isso é comigo mesmo, é um assunto que eu amo. No entanto, a gente não pode descartar e excluir a figura do homem. Porque aí também vem o outro lado da sombra. Dessas mulheres super empoderadas, eu sou workaholic, eu trabalho, meu trabalho, minha vida. E onde está o seu ser feminino, né? Onde está a sua questão emocional? Aí entra numa relação, não sabe lidar com a situação, porque no trabalho é ela quem comanda, em casa ela não consegue, porque está bloqueado esse outro lado. E gera também essa questão de dependência emocional. Né? Olhem, gente, o filme O Estagiário. Ele é muito legal para isso. O Estagiário, tá? Ele conta uma história assim da gente super empoderada, né? Ali que trabalha muito, do lugar que a gente dá para os homens e a questão das traições nessas relações e das relações abusivas também. Então, a violência doméstica ela não acontece só nas esferas de classe social baixas, elas também acontecem com mulheres bem empoderadas, né? Onde a gente também exclui esse masculino, onde a gente às vezes se torna dependente emocional desse masculino. Então é muito importante a gente ter a nossa autonomia, ter o nosso empoderamento, mas também trazer a nossa parte do masculino, porque quando a gente trabalha muito, não esqueçam, somos 50-50. Tá? Você veste calças, você faz o coque de faxina, você vai trabalhar com a força do seu masculino também. A Aline Lisboa é da sua família? Minha mãe, Yuli. Olha, já que nós estamos aqui nos 5 minutos finais, eu vou aqui falar com a sua mãe aqui. Em nome de todas as mães desse grupo, eu quero homenagear a sua mãe, a senhora Aline Lisboa, que não é por acaso que eu peguei aqui a mensagem dela, e dizer que ela tem uma filha incrível, que ela fez uma excelente educação. Eu conheci a sua filha em Campinas, e ela se mostrou uma profissional muito com um porte profissional perfeito, e logo nós já estávamos fazendo planos para próximos eventos. Tamanho é a postura que ela teve, o respeito e como ela se impõe sendo consteladora na área do direito. Então, eu acredito que isso se deve muito em função da educação que ela recebeu e do exemplo que ela teve em casa. Então, em nome de todas as mães no grupo, eu quero homenagear a sua mãe, Ana, que ela realmente cumpriu o dever dela de educar a filha como você é. Parabéns a você e parabéns a ela. Ai, Yuli, agora tu me desmonta. E sabe, gente, hoje eu digo que trazer as constelações para vocês é algo que é tão forte para mim, porque foi o resgate também meu com a minha mãe. Ela é uma mulher muito forte, ela sempre trabalhou muito, Yuli, como eu falei lá no início, era aquela coisa assim, ela dizia para mim, vai minha filha, te vira, tu consegue, eu te deixo livre.
E a minha criança dizia, não, eu quero você não me dá a atenção que eu quero e tal, aquela coisa toda. E graças a isso, Yuli, graças a tudo que ela fez, eu sempre tive o desafio muito presente na minha vida, sabe? Todo mundo fala assim, nossa, minha mãe é exigente, ela acaba comigo. Eu falo assim, querida, filha de mães exigentes são mulheres bonitas, mulheres fortes e a gente aprende muito com elas, porque a gente aprende a se virar rápido. Então eu agradeço muito, muito. Hoje eu agradeço muito a ela. Muito. E as constelações me fizeram enxergar isso de uma outra forma. E aí, gente, a vida fez assim. Então, muito obrigada, Yuri. Obrigada de coração. Obrigado a você. Me parece que nosso tempo já está terminando. Sim, e são milhares de perguntas. Você viu? O povo aqui mandou um monte de coisa. Gente, a gente vai continuar. Sábado que vem, tá? Se preparem. A gente vai divulgar. Vai ter um workshop nosso, meu e do Yuri aqui, onde a gente vai trazer exercícios, tá? Para vocês colocarem em prática essa questão de trabalhar a mãe de vocês, nas relações de vocês, trabalhar a mãe em relação à prosperidade, essa questão das doenças que a Erika trouxe, dos relacionamentos. Sim, sim, mãe tem tudo a ver, né? A pergunta é o que minha mãe tem a ver com isso? Tudo. Gente, tem mais do que vocês imaginam, tá? Com o seu não, com as suas relações, com a forma com que você olha para o mundo. E quando você consegue olhar para elas, já dizia o Bert, né? Vou terminar dizendo ele, a frase dele. Assim como você trata sua mãe, a vida trata você. Né? Quando ela consegue ir até você e você a ela, então a gente também vai até o nosso sucesso. E sucesso não é só financeiro, prosperidade, não. É você realmente sentir isso dentro de você, numa totalidade. Ai, Yuli, obrigada. Queria Obrigado a você, sinto viu? meu abraço. Um abraço para sua mãe, um abraço para você, querida. Tchau. Gente, pra gente terminar aqui, coloquem uma palavra, tá? Do que foi para vocês essa live enquanto o Instagram não nos derruba, pra gente ter um feedback de vocês, tá? Ótimo. Digam uma palavra aí do que foi que vocês aprenderam hoje. Como foi para vocês? Mighty. Gratidão. Maravilhoso. Legal. Obrigado. Sentir. Amor. Gratidão. Amor. Gratidão. Oh, que lindo. Terminamos bem, né? Luz. E leve, né? Graças a Deus. Leve. Despertador. Gente, tchau, muito obrigada. Gente. Gratidão. E continuamos com o desafio. Empatia, tudo para vocês de volta. Amanhã é a Cristiane Panis, tá, gente? A Cris maravilhosa tá aqui comigo amanhã, tá? Beijão. Tchau, tchau.